Ezequiel, capítulo 5. Agora, filho do homem, arranje uma espada afiada. Use-a como uma navalha de barbeiro e rape a cabeça e a barba. Depois, use pesos de balança e divida o cabelo em 3 partes. Quando os dias de cerco tiverem passado, pegue 1/3 do cabelo e queime-o dentro da cidade. Pegue o outro terço, corte-o em pedacinhos com a espada e espalhe-o em volta da cidade. O último terço deve ser espalhado ao vento, porque vou persegui-los com a espada. Separe alguns fios de cabelo e ponha-os na barra da sua roupa. Pegue alguns deles e queime-os no fogo. O fogo deles se espalhará por toda a família de Israel. Isto é o que o Eterno, o Senhor, diz. Isso é o que significa Jerusalém. Eu a situei no centro do mundo e pus todas as nações à volta dela. Mas ela se rebelou contra as minhas leis e os meus mandamentos, muito mais que as nações ao seu redor. Pura maldade, recusando minha direção e rejeitando minhas orientações. Por isso, o que o Eterno, o Senhor, diz é isto: vocês têm sido mais teimosos que as nações à sua volta, recusando minha direção, ignorando minhas orientações. Vocês se rebaixaram ao nível da sarjeta. Estão piores que os outros à sua volta. Por isso, o que o Eterno, o Senhor, diz é isto: estou me posicionando contra vocês. Sim, contra você, Jerusalém. Vou castigá-la à vista das nações. Por causa dos seus deuses asquerosos, que nem deuses são, farei a vocês o que nunca fiz e nunca farei de novo. Transformarei famílias em canibais, pais comendo filhos, filhos comendo pais. Isso é que é castigo. E quem sobrar, eu espalharei ao vento. Por isso, tão certo quanto eu sou o Deus vivo, pelo fato de terem profanado meu santuário com suas obscenidades e seus deuses asquerosos, que nem deuses são, não me importarei mais com vocês. Da minha parte, vocês não verão nem mesmo um vestígio de misericórdia. 1/3 dos seus habitantes morrerá de doença ou de fome dentro da cidade. 1/3 será morto fora da cidade. E 1/3 será lançado ao vento e caçado por matadores. Só então vou me acalmar e deixar minha ira esfriar. E vocês saberão que eu estava falando sério o tempo todo, que sou um Deus zeloso com quem não se brinca. Quando eu terminar, vocês serão um monte de entulho. As nações que passarem por aqui zombarão de vocês. Quando o castigo acabar, essa repreensão terrível, vocês serão objeto de ridículo e escárnio, transformados em história de horror, que circulará entre as nações vizinhas. Eu, o Eterno, falei. Quando eu apontar minhas flechas mortais contra vocês, atirarei para matar. Depois, vou intensificar a fome, cortando o suprimento de comida. A fome vai se agravar, e então enviarei animais selvagens para devorar seus filhos. Epidemias, matança desenfreada e morte. Eu mesmo enviarei tudo. Eu, o Eterno, falei. Ezequiel, capítulo 6. Então a palavra do Eterno veio a mim. Filho do homem, agora vire-se e olhe para as montanhas de Israel e pregue contra elas. Ó montanhas de Israel, ouçam a mensagem do Eterno, o Senhor. O Eterno, o Senhor, diz às montanhas e colinas, aos desfiladeiros e aos vales: estou prestes a destruir os santuários sagrados dos seus deuses. Arrasarei seus altares, derrubarei suas colunas dedicadas ao Deus Sol, e matarei seu povo, que fica curvado diante dos seus ídolos, que nem deuses são.
Amontoarei os cadáveres dos israelitas diante dos seus ídolos, e então espalharei seus ossos em volta dos seus santuários. Todos os lugares em que vocês viveram e as cidades serão arrasadas. Os altares pagãos serão demolidos, altares destruídos, ídolos esmigalhados, todas as colunas do Deus Sol virão abaixo. Haverá cadáveres por todo lugar. Então vocês saberão que eu sou o Eterno. Mas deixarei que alguns escapem da matança na hora em que vocês forem espalhados por outras terras e nações. Nas nações estrangeiras para as quais forem levados como prisioneiros de guerra, vocês se lembrarão de mim. Perceberão quanto eu fiquei ofendido por suas traições, por seu desejo voraz de se satisfazer na idolatria. Eles sentirão nojo dos seus maus caminhos e serão repugnantes para Deus pela forma como viveram. Eles saberão que eu sou o Eterno e perceberão que o anúncio do juízo contra eles não foi uma ameaça vazia. É isto que diz o Eterno, o Senhor. Torça as mãos, bata os pés e grite: não, 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 por causa das terríveis obscenidades reinantes em Israel. Eles serão mortos, morrerão de fome, morrerão de doenças, morte por todos os lados, gente caindo como moscas, gente morrendo longe, gente morrendo perto. E os que restarem na cidade morrerão de fome. Por quê? Porque eu estou irado, furioso de verdade. Eles perceberão que eu sou o Eterno quando virem os cadáveres do seu povo espalhados por todos os seus santuários do sexo e da religião, arruinados nas colinas desertas e nos bosques viçosos da fertilidade, em todos os lugares em que se entregaram aos seus rituais sensuais. Vou fazer a minha mão pesada cair sobre eles, demolir todos os lugares em que viverem e transformar a terra em desolação de um extremo ao outro, desde o deserto até Ribla. Então saberão que eu sou o Eterno. Ezequiel, capítulo 7. A palavra do Eterno veio a mim dizendo: Você, filho do homem, o Eterno, o Senhor, tem esta mensagem para a terra de Israel. É o final dos tempos, o fim das coisas como vinham acontecendo. Acabou tudo. O fim de vocês está aí. A minha ira está desenfreada contra vocês. Pronunciei meu veredito sobre a forma como vivem. Eu os farei pagar pelas repugnantes obscenidades. Não retirarei meu olhar de juízo, nem sentirei compaixão de vocês. Farei vocês pagarem pela forma como viveram. Suas repugnantes obscenidades recairão sobre vocês, e assim saberão que eu sou o Eterno. Eu, o Eterno, o Senhor, digo: desastre após desastre. Vejam, está vindo. É o final dos tempos. O fim está chegando. O fim está maduro. Prestem atenção, está às portas. É o destino de vocês que vivem nesta terra. Acabou o tempo. Chegou a hora. Nem adianta chorar. Não há mais tempo de barganhar. Já já vou derramar minha ira sobre vocês. Vou acertar as contas e pagar com minha ira. Pronunciei meu veredito sobre a forma como vivem. Eu os farei pagar pelas repugnantes obscenidades. Não retirarei meu olhar de juízo, nem sentirei compaixão de vocês. Farei vocês pagarem pela forma como vocês viveram. Suas repugnantes obscenidades recairão sobre vocês. Então, vocês perceberão que fui eu, o Eterno, que os atingiu. Dia do juízo. O destino alcançou vocês. O cetro é enorme e arrogante. O orgulho está além de todos os limites. A violência marcha com toda a pompa.
agitando o cetro do mal. Mas eles não são de nada, nada restará deles. O tempo acabou. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2. Comprador, não grite de alegria. Vendedor, não se preocupe. A ira do julgamento pôs o mundo de pernas para o ar. Quem compra e quem vende perderam o chão. Nunca mais será a mesma coisa. E nem sonhem com a recuperação do mercado. A nação está falida por causa dos seus pecados, e as coisas não vão melhorar. A trombeta dá o sinal para a batalha, apresentar armas. Mas a marcha para o combate não tem início. Minha ira os paralisou. Nas estradas abertas, vocês são mortos, ou morrem de fome e de doença ao chegar em casa. São assassinados no campo, ou morrem de doença ou de fome na cidade. Os sobreviventes correm para as montanhas. Eles gemem como pombas nos vales, cada um gemendo pelos próprios pecados. Todas as mãos penderão enfraquecidas, todo joelho ficará vacilante. Eles se vestem de pano de lamento, miseráveis espantalhos, volúveis e envergonhados com a cabeça rapada. Eles jogam seu dinheiro no lixo. Seu dinheiro, ganho com tanto sacrifício, cheira mal. Sabem que com ele não comprarão nada que quiserem ou precisarem no dia do juízo. Eles tropeçaram no dinheiro e caíram em pecado. Orgulhosos e presunçosos com suas joias, enfeitam seus deuses, que nem deuses são, com todo o requinte. Farei que esses deuses obscenos cheirem mal. Vou entregar todo esse lixo religioso. Os estranhos ficarão com eles de graça. Os ímpios cuspirão neles e farão piada. Vou virar o rosto para não ver quando meu povo e meu santo lugar forem profanados. Quando estrangeiros violentos entrarem marchando e profanarem o lugar e o povo. Será um verdadeiro massacre. O crime e a violência tomarão conta da cidade. Trarei o refúgio da humanidade para ocupar suas casas. Vou dar um fim às bravatas e à pose dos grandes e poderosos, e cuidar para que nada que seja sagrado permaneça no seu lugar. A catástrofe está assolando. Eles procuram a paz, mas não a encontram. É um desastre após outro, um rumor atrás do outro. Eles suplicam que algum profeta explique o que está acontecendo, mas ninguém sabe de nada. Os sacerdotes não têm ideia, os anciãos não sabem o que dizer. O rei balança a cabeça em desespero. O príncipe está arrasado. O povo comum está paralisado. Tomados de pavor, estão todos sem ação. Tratarei com eles ali mesmo onde estão, julgando-os nos seus termos, e eles saberão que eu sou o Eterno. Ezequiel, capítulo 8. No dia 5 do 6º mês, no 6º ano, enquanto eu estava sentado em casa, numa reunião com autoridades de Judá, aconteceu que o Eterno, meu Senhor, se manifestou. Quando olhei, fiquei atônito. O que eu vi era parecido com um homem. Da cintura para baixo era como fogo, e da cintura para cima, como bronze polido e brilhante. Ele estendeu o que parecia uma mão e me agarrou pelo cabelo. O Espírito me elevou bem alto no ar e me conduziu em visões de Deus a Jerusalém, até a entrada da porta norte do templo, no pátio interno, no qual uma imagem da deusa do sexo, que deixa Deus tão irado, tinha sido colocada. Bem diante de mim estava a glória do Deus de Israel, exatamente como na visão que eu tinha tido na planície. Ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para a direção indicada e vi um pouco mais ao norte da entrada, numa imagem um tanto indistinta, o altar da deusa do sexo Azerá, que tanto provoca a ira de Deus.
Ele me disse: Filho do homem, vê o que eles estão fazendo? Terríveis obscenidades, e estão fazendo isso bem aqui. Já é inconcebível que tenham me expulsado do meu templo, mas você verá coisas ainda piores. Ele me levou à porta do pátio do templo. Olhei e vi um buraco no muro. Ele disse: Filho do homem, escave o muro. Escavei o muro e deparei com uma porta. Ele disse: Agora entre pela porta e dê uma olhada em todas as obscenidades em que eles estão envolvidos. Entrei e olhei. Não consegui acreditar nos meus olhos. Em todas as paredes haviam pintado figuras de répteis, outros animais e monstros. Todo o panteão dos deuses egípcios. E eles eram adorados por Israel. No meio do salão estavam sentadas 70 autoridades de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava de pé no meio deles. Cada um segurava um incensário, e o incenso subia numa nuvem aromática. Ele disse: Filho do homem, está vendo o que as autoridades de Israel fazem aqui na escuridão, cada um diante da sua figura predileta? Eles pensam consigo mesmos: Deus não nos vê. Deus abandonou a nação. Então ele disse: Você verá coisas ainda piores. Ele me levou para a entrada da porta norte do templo do Eterno e vi mulheres sentadas ali, chorando por Tamuz, deus da fertilidade dos babilônios. Ele disse: Você acha que já viu o suficiente? Pois você verá coisas ainda piores. Finalmente, ele me levou para o pátio interno do templo do Eterno. Ali, entre o pórtico e o altar, estavam uns 25 homens com as costas voltadas para o templo do Eterno. Eles estavam curvados, virados para o leste, adorando o sol. Ele disse: Já viu o suficiente, filho do homem? Já não é o bastante que Judá se envolva nessas obscenidades repugnantes? Mas eles ainda enchem a nação de violência, e agora me provocam com outros atos obscenos. E não tem mais jeito, estão diante de um Deus irado. A partir de agora, não haverá misericórdia. Eles podem gritar quanto quiserem, que eu não vou ouvir.